Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão aí do lado. Fala, que privilégio estarmos aqui nesta manhã. Amém? Agora vai no irmão do outro lado que você não conhece. Vai lá, oi irmão, bom dia. Seja bem-vindo nessa manhã abençoada. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? E nós somos privilegiados por estarmos aqui hoje, nesta manhã. Amém? Quem concorda comigo? Amém? Eu queria te convidar nesta manhã para estar com seus olhos e ouvidos espirituais abertos para o que Deus quer falar com a gente, né? Primeiro eu queria me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Fernanda, sou amiga da Denise há mais de 25 anos. Não parece, eu sei. Olha para a gente, não vai dizer, né? Mas a gente tem o privilégio, esses dias a gente estava conversando que nós fomos discipulados pelo Celso e a Denise, né? Foram os nossos primeiros discípulos, pela Rosângela, e que privilégio é lembrar desse tempo, né? E que hoje nós estamos aqui colhendo frutos que foram plantados na nossa vida, né? E como o Dan falou, a semente que é plantada, um dia ela vai ser colhida. Então, por isso que a gente precisa entender o que a gente planta e em que terra a gente planta, né? E eu glorifico a Deus por essa oportunidade de hoje estar aqui, né, como Projeto Vida, a igreja que eu me batizei, a igreja que eu cresci espiritualmente. E glórias ao Senhor por isso. Amém? Que hoje nós possamos nos assentar à mesa, né? A Bíblia diz que a palavra ela é um alimento para a nossa alma, né? Para a nossa vida. Então, a gente vai se assentar à mesa hoje para nos alimentarmos da palavra que o Senhor tem para nós. Amém? O meu filho vocês já conheceram, o Dan, né? Eu tenho a minha filha Paola, nós temos, eu e meu marido, eu ia mandar uma foto para o João, esqueci, mas nós temos os nossos outros 2 filhos que estão no Brasil, e os filhos espirituais, né? A Bíblia fala que Deus vai nos dar filhos, né? E graças a Deus hoje a gente já tem filhos espirituais. Nós estamos com a igreja no Porto e para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos, vocês podem se assentar em nome de Jesus. Amém? O Dan estava falando sobre semente, né? Esses dias eu ouvi uma frase que diz: o futuro responde às nossas sementes, né? Dificilmente você vai... Aqui a gente consegue visualizar muito bem isso, né? As plantações, né? Tem o tempo certo de plantar, de regar a terra. Então, quais são as sementes que nós temos plantado? Isso é uma responsabilidade muito grande para nós, né? Da gente entender o que a gente planta vai ser o que a gente vai colher. Isso te assusta ou isso te deixa em paz? Né? Porque quando a gente olha e percebe que existem sementes que não são boas, isso nos assusta, né? E quando a gente olha e fala, não, eu tenho plantado boas sementes, né? E esse lugar é um lugar de boas sementes, né? Que a gente tem esse entendimento de semear aqui. Amém? Hoje eu queria falar um pouquinho, conversar com vocês um pouquinho sobre João, o apóstolo João. Quem já ouviu falar de João? Não é o João Batista, é o João discípulo, né? Porque temos 2 Joões, não sei qual é o plural. Mas a Bíblia, e ele se define, eu acho muito engraçado, que João ele se define como o discípulo mais amado, né? E eu falo que se eu fosse escrever uma carta, uma epístola, né, para hoje, eu diria Fernanda, a discípula mais amada. Porque eu me acho, gente, a discípula mais amada de Jesus. Nós somos muito favorecidos, né, pelo amor de Jesus, pela graça, pela misericórdia. Então, quando a gente entende isso, a gente se sente o mais amado. Quem se sente amado aqui? Levanta a mão.
Agora, quem se sente o mais amado? Oh, é muito amor, gente. Tem que se sentir o filhinho querido do papai. E o livro de João, ele é um livro que eu gosto muito pela forma que João descreve o tempo que Jesus esteve com a gente. Ele tem cada livro do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, ele tem uma forma específica de falar sobre o Evangelho. E João, ele é muito específico, porque a gente vê que ele é uma pessoa assim, mais afetuosa, né, mais doce. E lendo o livro de João, eu até já preguei algumas vezes sobre isso, eu falo sobre os encontros de Jesus, né, porque a gente vai ver na Bíblia que Jesus teve vários encontros enquanto ele esteve aqui na Terra. Eu não sei se vocês já viram The Chosen, que é uma série, e aí isso é muito perceptível nessa série, né? Que ele vai se encontrando com várias pessoas, né? E hoje eu queria falar de uma pessoa específica que Jesus ele se encontra, mas não é uma pessoa, é uma multidão de pessoas, né? E esses encontros, só para eu fazer uma introdução, o tema, favor ou intimidade? O que faz você ir a Jesus? Isso é uma pergunta bem interessante para nós, porque quem aqui é mãe e pai? Levanta a mão. A gente sabe que o filho, quando ele está querendo um negócio, né, ele é todo, oi, mãe, né? Vem cá, você está tão linda hoje, né? Cada filho ele se aproxima do pai ou da mãe por uma necessidade, né? Mas quando o filho se aproxima da gente só porque ele quer te agradar, ou só porque ele quer... Ah lá, olha só querendo me agradar. Só querendo te agradar é diferente, é uma motivação diferente. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre isso, favor ou intimidade, o que faz você ir até Jesus. Dos encontros narrados por João, que Jesus teve durante seu ministério aqui na Terra, encontros propositais que transformaram um indivíduo ou uma cidade. A gente tem, antes desse texto que a gente vai ver Jesus se encontrando com Natanael, com João Batista, com Nicodemos, com a mulher samaritana, com o oficial do rei, com um paralítico, com um fariseu, entre tantos outros. Porém, hoje, nós vamos falar do encontro com uma multidão. Não era só uma pessoa, eram várias pessoas. E quem está com a Bíblia aí, vamos abrir a nossa Bíblia em João 6. Abrir a Bíblia, abrir o celular. João 6. Deixa eu abrir a minha aqui também. João. Você consegue colocar ali? João 6. De 25 a 35. Porque se colocar ali, eu não preciso colocar meu óculos. Se eu for ler na Bíblia. João 6. De 25 a 35. Amém ou misericórdia? Olha, só crente nessa igreja. Amém. Amém aí, gente. Vamos achar aí. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus. João 6, de 25 a 35. Não. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, é isso aí, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiu-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, as obras de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles,
Que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Jesus havia realizado um grande milagre antes desse fato ocorrido aqui, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo conhece? Jesus, ele multiplica os pães, os peixes, e a multidão está ali, né? Interessada em, encher a barriga, matar a fome, né? A multidão queria comer, né? E Jesus, quando a multidão aqui vai até Jesus, Jesus fala o que para eles? Vocês não estão interessados nos milagres. Vocês estão interessados só em encher a sua barriga. Vocês comeram, a Bíblia fala que comeram de tal forma que ainda sobrou muita comida, né? Então, Jesus, ele desperta aquele povo. Você pensa, você chegando aí, e aí, Jesus? Aí Jesus olha para você e fala: interesseiro, você está aqui só pelo que eu posso te dar. Você não está aqui para usufruir da minha presença. Porque a gente pensa, e eu vejo aqui, é como se Jesus estivesse dizendo: não, hoje não tem pão. Hoje não tem, e aí? Você vai continuar na minha presença? Não, hoje eu não vou te curar. E aí? Mesmo assim, você vai continuar na minha presença? Porque nós, infelizmente, muitas das vezes, nós entramos num lugar de querer só o favor de Deus, aquilo que Ele pode nos dar. E nosso relacionamento com Deus, ele não pode passar por esse tipo de capitalismo, né? Que está comprando, estou te dando, você me dá, eu te dou, a gente troca. Não. Por isso que essa palavra diz favor ou intimidade. O que nos leva à presença do Senhor. Isso muda completamente o nível de relacionamento. Muda completamente. Então, aqui nesse texto, eu quero falar sobre isso hoje com a gente, né? Aquela multidão estava motivada a buscar Jesus, pois ele resolveu um problema imediato deles, naquele momento, né? Tanto que, quando você vai ler lá na hora da multiplicação, Jesus fala, os discípulos falam: Jesus, vamos despedir esse povo aí, né? Que já... Jesus, ele fala isso, né? Já está tarde. Não, os discípulos falam: está tarde. Aí Jesus fala: não, a gente não vai despedir esse povo com fome. Né, vamos. Aí os discípulos falam: mas nem todos se juntassem não sei quantos de dinheiro, a gente ia conseguir matar a fome dessas pessoas. Só que eles estavam ali, naquele momento, quando eles estão procurando Jesus, aqui nesse texto que nós estamos lendo, eles estão meramente interessados em matar a fome deles. Eles não estão nem interessados. Eles viram tantos milagres, eles viram... Pensa, você tem os pães e os peixes, você multiplica e aquilo alimenta uma multidão. Só que Jesus, ele conhece o coração. Nem isso fez aquele povo ser motivado a estar na presença do Senhor por causa da presença dele. Eles queriam só comer. Perceberam que Jesus podia resolver o problema material. Eles tinham olhos e motivações voltados para as circunstâncias e para... e só para aquilo que eles podiam enxergar. Jesus sempre se encontrava com pessoas que tinham necessidades e perguntas sinceras, pois estes eram o material que ele utilizaria para se revelar e promover a transformação daquele indivíduo. Quantas vezes você já foi a Jesus com uma pergunta? Eu sou cheia das perguntas, gente. Tenho um livro de perguntas. Eu pergunto tanta coisa para Jesus, porque eu quero entender muitas coisas. E Jesus, eu gosto da didática dele, porque a gente vai ver, durante os evangelhos, ele pergunta: e aí, o que você quer que eu te faça?
E aí? O que você precisa? E aí? Jesus está se relacionando. Por quê? Quando a gente está perguntando, o que você espera? Que o outro te responda. Que o outro saiba se comunicar com você. Porque eu sou muito falante. Muito, gente. Eu falo. Já acordo de manhã falando, durmo falando. Eu sou sanguínea. E aí o sanguíneo, ele fala demais, né? Ele quer falar de manhã, de tarde, de noite, dormindo. Então, eu estou sempre promovendo o relacionamento. Por exemplo, se é uma pessoa que eu não conheço, eu vou fazer uma pergunta para ela. Aí eu vou fazer uma perguntinha, e aí? Aí o que eu espero? Que aquela pessoa me responda, né? Mas tem gente que não é igual a mim. Tem gente que não vai nem me responder. Tem gente que vai só, não vai desenvolver. O interesse de Jesus em todos os encontros que ele tinha era de se relacionar. Quando Deus cria o homem lá em Gênesis, Deus está querendo o quê? Relacionamento. Deus tinha hora marcada para encontrar com Adão e Eva. Porque Deus ficava lá, opa, vou lá conversar com meus filhos, vou lá bater um papo, vou lá saber como é que foi o dia hoje, vou lá perguntar. E, gente, quantas vezes você se encontra com Jesus por dia? Ah, Fernanda, mas eu preciso ter hora marcada? Não. Eu falo com Jesus, ele é o único que me ouve o dia todo. Todo dia inteiro eu estou falando com ele. Jesus, mas tem esse negócio aqui. E aquela pessoa lá? E essa situação? E Jesus, me ajuda aqui se eu não tiver, que eu não consigo fazer esse negócio aqui, não. É o dia inteiro. O dia inteiro. Porque a Bíblia diz, gente, eu falo muito isso. Pensa você vivendo lá no Antigo Testamento, quando o véu não tinha sido rasgado ainda e que a gente não tinha acesso à presença de Deus. Que a gente tinha que esperar lá o sacerdote ou um profeta que era levantado naquele momento para trazer um recado, para dar o recado, para fazer. Não, gente, a gente tem acesso à presença de Deus o tempo inteiro. E mais, nós temos o Espírito de Deus morando em nós. E o que a gente faz? Negligencia. Negligencia, gente. Se a gente for parar para pensar, a gente não valoriza o que a gente tem. Às vezes eu fico pensando assim, gente, eu falei esses dias que se a gente vivesse no Antigo Testamento, não tinha mais bicho para queimar. Porque não ia dar conta de tanto pecado, de tanta coisa que a gente vive hoje. E a gente não valoriza o simples fato de dobrar nosso joelho no quarto e pedir perdão para Deus pelo dia que a gente fez. Que todo mundo peca todo dia, né, gente? Santo, só quando a gente estiver lá nas regiões celestiais. Todos os dias a gente precisa se arrepender. Todos os dias a gente precisa chegar na presença de Deus. A primeira coisa que a gente fala, Senhor, me perdoa hoje. Hoje também. Perdoa ontem, hoje e amanhã, por favor. Né? Então, Jesus, ele sempre se encontrava com as pessoas e ele fazia aquela perguntinha básica. Por quê? Porque ele queria se relacionar. E aí, fulano, como é que foi? Como é que está seu dia? Gente, a didática de Jesus é muito incrível. Perguntas e necessidades são fome e sede da nossa alma, que só são supridas quando nós nos encontramos com a presença transformadora de Jesus. Quando temos coragem de nos expor verdadeiramente diante dele, nós somos saciados. Essa semana eu estava orando por uma pessoa e ela está passando um problema muito complicado. E eu falei para ela, você está com esse sorriso aí no meio da tua cara, por quê? É isso aí que você está sentindo mesmo? Ou você só está sorrindo assim? Vou te contar um segredo. Vai para a presença de Deus e fala verdadeiramente para Ele o que você está sentindo. Tira essa máscara. Se expõe. Sabe por quê? Porque hoje, principalmente, a gente está com um problema grave de internet, que a gente tem que ser uma pessoa, né? Gente, eu nem uso maquiagem, porque eu sei que se eu pegar, vou ficar toda detonada, porque eu, na presença de Deus, nem sei para onde que eu vou. Eu vou chorar muito,
Já vivi situações de eu levantar, nem sabia quem eu era, mas detonada. Por quê? Diante de Deus, a gente pode ser quem a gente é. Porque Ele conhece seu coração. Você está escondendo com essa cara de sonso aí do quê? Se diante dele você pode ser quem você verdadeiramente é. Sabe? A gente precisa sair dessa coisa da aparência. Não, eu não. Aí eu falando com ela, eu falei para ela: vou te dar uma tarefa. Você vai chegar em casa hoje, você vai orar, vai trancar a porta do seu quarto, não deixa nem seu marido entrar. E vai ser quem. Fala para Deus o que você está sentindo. Você está revoltada? Fala: Deus, eu estou revoltado. Estou revoltado com essa situação aqui. O Senhor precisa me ajudar, porque senão a Bíblia fala que irai-vos, mas não pequeis, tá, queridos? A gente tem sentimento. A gente fica irado. Só que a nossa ira a gente não pode pecar. Por exemplo, você vai se irar, você vai ficar muito irritado com alguma coisa. Vai! Mas aí você vai ficar... Não, você vai falar. Deus, eu estou chateada. Deus, olha essa injustiça aqui. Deus, olha só, o senhor acha que eu mereço isso? O que eu fiz para merecer isso? Aquele filho bem dramático, né? O que eu fiz para merecer isso? Seja você de verdade, querido. Sabe, a Bíblia diz que Deus não gosta do frio, Ele não gosta do morno. Ou você é frio, ou você é quente, mas não seja morno. Fala para Deus o que você sente. Fala, confessa seus pecados. Como dizem agora, assume seus B.O.s. Assume. Sabe, mas quando você sai de lá, você sai como? Aliviado. Deus já sabe, como se Ele não soubesse antes, né? Mas a Bíblia fala que a gente tem que confessar. A gente precisa confessar. Porque quando a gente confessa, a gente se arrepende e a gente alcança perdão, alcança favor, alcança misericórdia, alcança tudo. A gente deixa de ser crente de Instagram diante de Deus, né? O crente de Instagram diante de Deus, né? Por dentro está quebrado, mas por fora está, como dizia o ditado de antigamente, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Jesus falou outra coisa, sepulcro caiado. Está aí, falando para os fariseus, aí, está tudo bonito. Aparece na minha presença, dá oferta, faz não sei o quê, mas por dentro está como? Está podre. Que Jesus não nos encontre assim, querido. Que a gente seja encontrado com a cara acabada, mas aqui por dentro, limpo. Limpo mesmo. Teve um tempo atrás que eu estava me sentindo uma pessoa um pouco egoísta. Vou confessar para vocês aqui, mas eu já confessei para Deus, tá? E eu falava assim, Deus, eu estou engraçada, eu estou meio egoísta, eu não sou assim. E eu ficava vendo, falei, não, vem cá, Espírito Santo, me ajuda aqui com esse negócio aqui que eu não estou sabendo resolver. Vem cá, me ajuda aqui dentro, me cura. Gente, porque parece uma coisa sobrenatural mesmo, porque o Espírito Santo ele vem, ele cura a nossa alma. Um dia você dorme de um jeito, acorda do outro e está ótimo. A gente tem essa ferramenta que a gente esquece de usar. Está com problema? Vai orar, vai buscar o Senhor que pode resolver todas as coisas na nossa vida. Amém? Vou continuar aqui. Então, hoje, você tem alguma pergunta que você teria vergonha de fazer para Jesus? Se você tem, no final do culto vai ser o momento. Sabe por quê? A gente precisa se expor e sair renovado desse lugar. Amém? Uma outra coisa. A Bíblia diz que os corajosos herdarão o reino de Deus. Coragem para confessar pecado a gente precisa ter. Diante de Deus, e muitas das vezes a gente tem que confessar para o nosso irmão. Denise, eu estou chateado com você. Você não foi legal comigo aquele dia, não, tá? Eu fiquei muito irada com você, mas Deus te abençoe, o Espírito Santo já me curou. Confessar. A gente é ser humano, gente. A gente tem muitas emoções. Então, a gente precisa levar essas emoções diante de Deus. Amém? E aí, houveram 3 níveis de
revelação nesse encontro com Jesus, com quem? Nesse momento? Com quem? Com a multidão. Vamos lá. O primeiro nível que eu queria falar desse encontro de Jesus com a multidão são as intenções expostas. Gente, a Bíblia diz, né? O Senhor conhece o nosso coração. Não adianta, eu falo muito isso lá em casa, né? Falar, está falando isso, mas não é isso que está pensando, não. Não é isso que está pensando. Porque a gente precisa falar o que a gente pensa. Obviamente que eu não vou sair por aí falando assim, oi, querido, hoje eu queria te matar. Eu estou pensando isso, né? Mas eu não posso, né? A Bíblia me proíbe. Mas não é isso. Estou falando da gente ser verdadeiro, da gente falar com Deus o que a gente pensa. E aí a gente vê Jesus aqui, né, com os discípulos. E aí, Jesus? Chegou agora? É Jesus. Vocês estão preocupados comigo, por acaso? Vocês estão preocupados se eu comi, se eu bebi, se eu dormi? Vocês estão querendo saber o que eu posso fazer por vocês. Jesus já mata aquela situação. Se fosse eu ia pegar minha violinha, ó, meter o pé, né? Passar vergonha. Vergonha. Eles passaram vergonha. Então, Jesus, ele expõe aquela motivação do nosso coração. E aí você vai me perguntar, mas Deus quer expor o nosso pecado? Não, Deus não quer expor o nosso pecado. Ele quer que a gente se arrependa e se conserte. Hoje a Janete estava falando que teve um sonho, né? Aí eu já logo falei para ela, aproveita que se você for morrer, você morre com Jesus. Já morre, tudo certo, pode ser hoje. Só assim, ó, chamou a sua, vai firme, amada. Porque isso aqui, ó, quem vai viver aqui 100 anos, 90, o negócio é a eternidade. Ou você está no céu, ou você está no inferno. E o que você faz aqui que vai determinar. Morrer com Cristo é lucro. Morrer sem Jesus é que é o problema. Então, se sua senha for chamada hoje, filho, olha, estou indo com Jesus, tchau, obrigado, fiquem todos aí, que eu estou bem. Melhor do que todo mundo que vai ficar, com certeza. Amém? Todo mundo aqui tem certeza que vai para o céu? 1, 2, 3, 4, 5. Aleluia. Glória a Deus. A gente precisa ter convicção. Eu falo isso para o meu outro filho lá no Brasil. Eu falo, olha, seu problema é se você morrer hoje. Você só tem que ter certeza disso. O resto a gente resolve. O resto a gente vai dando um jeito. Mas se eu morrer hoje, eu preciso saber que eu estou firme com Jesus lá, adorando Ele lá, que Ele ama a minha voz. Isso é o que importa. Amém? Intenções expostas. No versículo, abre aí a Bíblia de vocês, quem fechou. No versículo 26, Jesus ele fala isso. Vocês só me procuraram porque eu dei de comer para vocês. Não há o que esconder quando estamos na presença dele. E eu quero falar sobre uma pessoa chamada Davi. Todo mundo conhece Davi? Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi errou feio. Mas ele errou, foi feio. Só que Davi ele foi exposto. De repente, Natã vai até ele e fala, e aí Davi, o que está rolando? E aí Davi dá uma sentença para ele mesmo. E, gente, quando eu estava estudando para essa palavra falou tão forte comigo. Quem quiser abrir aí 2 Samuel, ou anotar para depois, mas 2 Samuel, se quiser, João, 2 Samuel 12, versículo 7. Ele fala assim para Natã, esse homem é você. Natã fala para Davi, esse homem aí que você está falando é você. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está muito olhando para o nosso irmão e falando, irmão, você está pecando, hein? Não, você tem que se consertar com Deus. Aí Natã vem, põe o dedinho na ferida do Davi e fala, o rei, tá, gente? Esse homem aí é você. É esse homem aí que precisa se consertar. É esse homem aí que você está falando que precisa morrer.
é você. A gente precisa entender, nós como cristãos, a gente precisa estar alinhado com Deus. E cruz é morte. Eu falo que o sobrenome do cristão é renúncia. O meu sobrenome é Fernanda Renúncia. O seu sobrenome, renúncia. Porque é morte. A gente precisa morrer todos os dias. Todos os dias esse aqui, ó, tem que morrer um bocadinho. Então, Natan, nesse texto, ele fala, esse homem é você. É o que Jesus está falando aqui, está expondo o pecado daquela multidão. O confronto e a exposição em Jesus tem o objetivo de arrependimento, perdão e novidade de vida. No Salmo 139, versículo 23, Davi encontra uma rota segura. Por quê? Davi, ele se arrepende, e aí depois, quando ele vai orar, ele fala assim, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se existe alguma coisa em mim que te desagrada. Por favor, Deus, não me deixa andar nessa rota, não quero. Porque Davi, ele foi motivado a trair, a tomar uma mulher que não era dele, depois mandou matar o marido da mulher. Só que essas coisas, elas não nascem de repente, né? Não, hoje eu vou mandar matar. Não, são sementes. A Bíblia vai falar sobre as pequenas raposinhas na vinha. São pequenas coisas que nós vamos pensando todos os dias e aquilo vai crescer da gente de uma forma. Quando a gente vê, a gente pecou. Cometeu um ato. Por isso que a nossa oração precisa ser, Senhor, sonda o meu coração. Eu não posso ver o seu coração. Eu não posso nem ver o meu. Deus, ele pode ver o nosso coração e nos limpar. Nos limpar. Amém? E aí a minha pergunta para você é, qual é a sujeira dentro de você hoje que você precisa ser lavado? Né? Porque a Bíblia diz que existe um rio que corre do trono de Deus. E a gente precisa mergulhar nesse rio para a gente ser lavado. Aqui com a gente quase não vai na praia, né? Que a praia que é um gelo, né? Mas quando está muito calor, a gente quer entrar numa água fresca, né? E aí você vai lá, você sai lavado, você sai ótimo. Assim é a presença de Deus. A gente entra ali, a gente se lava. As nossas vestes voltam a ser brancas. Sabe, as manchas que tem na nossa roupa de sujeira, Jesus nos limpa. Mas eu posso pegar você, enfiar você dentro da água? Se eu quiser, eu enfio. Mas o intuito não é esse. O intuito é você se lavar todos os dias na presença do Senhor. O intuito é você olhar, você falar assim, você está com raiva de alguém? Você falar assim, Deus, eu estou com uma raiva. Ou Deus, eu estou com uma inveja. Ou Deus, eu estou assim. E você vai lá na presença do Senhor e você é lavado. Você é perdoado. A Bíblia diz que o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados. A gente que quer de vez em quando ir lá buscar e ficar lembrando. Bobeira. E se alguém quiser falar de algum pecado, eu falei, nem lembro mais. Se Deus já esqueceu, quem sou eu para ficar lembrando? Vou lembrar disso para quê? Amém, queridos? Então, essa é a primeira pergunta. Qual é a feiura? Qual é a sujeira que você precisa lavar hoje, de dentro de você? Amém? Ponto 2. Nessa cena de Jesus ali com a multidão, essas perguntas feitas, que são o versículo do 28 ao 30. É engraçado que quando eu estava lendo, eu estava pensando que nós precisamos ser como crianças. Quem tinha um filho que perguntava 1000 coisas 24 horas por dia? Mas por quê? Não, o Daniel, vou contar uma, só para vocês saberem. Daniel tinha 2 anos. Um dia ele levantou de manhã, foi na hora de dormir. Mãe, deixa eu te perguntar uma coisa aqui.
A vida é só isso? 2 anos. 2 anos. A vida é só levantar e ir para a escola, para a creche? A vida é só isso? Eu falei, Deus, o que esse menino está falando? 2 anos. Falei, não. A vida é você viver os propósitos que Deus tem para você. Então, você precisa descobrir. Viva nesse lugar, que é um lugar seguro. E aí, eu estou te falando isso porque são as perguntas que precisam de respostas. A gente tem várias perguntas, gente, só que a gente tem vergonha de falar. E criança tem vergonha de perguntar alguma coisa? Criança tem vergonha de perguntar nada. Eles são cara de pau. Eles jogam na lata da gente mesmo e se bobear na frente das pessoas. Vai te expor. O Daniel, uma vez, a professora estava falando sobre TPM na aula. Ele, do nada, levantou, minha mãe tem. Esse negócio aí, minha mãe tem. Eu sei o que é ela em casa. Por quê? Porque nós precisamos ser assim diante de Deus. Por que Jesus ele fala que a gente tem que ser como criança? A gente tem que chegar, deixe vir a minhas crianças, né? Eu sou uma criança na presença de Deus, eu quero saber tudo, eu quero perguntar. Às vezes a gente vai passar por situações. Quem aqui já passou por uma situação muito injusta? Muito, muito. Aí você olha, você fala, Deus, o senhor está vendo aqui o que eu fiz para essa pessoa? E é isso aqui que eu estou colhendo? Olha aqui, Deus, olha esse negócio aqui. Só que tem gente que não vai falar, que vai engolir. Eu não engulo nada. Tudo eu quero perguntar. Tudo eu quero saber. Aí o Espírito Santo vem te dar umas rasteiras de vez em quando e fala, vai dormir, garota. Vai, dorme. Vai lá para a caverna, fica quietinha lá um pouquinho. É assim, sermos como crianças. Relacionamento requer diálogo. Jesus, quando começa o diálogo com a multidão, ele está criando vínculos, dando a eles a oportunidade de ter dúvidas sanadas, aprofundarem em intimidade. A didática de Jesus nos dá a oportunidade de falar. Jesus ele nos chama para esse lugar, primeiro que eu já falei isso com vocês, para se relacionar. Mas eu acho que para nos ensinar que a gente precisa se expor. A gente precisa se relacionar, não tem como. Deus ele disse, não é bom o homem estar só. Sozinho você fala como? Com a parede, com, sei lá, no celular não vale. Mas sozinho você não tem como. Você tem que conversar com as pessoas. Você tem que conversar com Deus. Não tenha vergonha de fazer perguntas. E aí, abre para mim aqui, fazendo um favor, Mateus 16, 15. Por favor. A didática de Jesus nos dá a oportunidade de falar. Quantas perguntas vemos ele fazendo nas Escrituras Sagradas? E eu penso que essa pergunta é a principal pergunta da nossa vida como cristãos. Porque Jesus ele pergunta lá para Pedro. Pedro está falando que o povo está falando, o Senhor é fulano, beltrano, ciclano. Só que Jesus ele não estava preocupado com o que o resto das pessoas estavam falando. Ele estava preocupado com aquelas pessoas que conviviam com ele. E aí ele fala, e vocês, quem dizem que eu sou? Quem você diz que Jesus é? Você fala de Jesus para as pessoas? Você fala daquilo que Jesus fez na sua vida? Gente, eu sou evangelista. Então, eu falo de Jesus o tempo inteiro onde eu estou com as pessoas. A pessoa dá uma oportunidade, eu não então, mas Jesus pode resolver esse negócio aqui. Esse dia eu estava lá no refeitório almoçando, a moça, nossa, me deu uma dor aqui na minha frente. Vem cá, seja curada em nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, para mim, ele é tudo. Ele é o pão da vida, ele é o príncipe da paz, ele é a água que sacia minha sede, ele é o pão que mata minha fome, ele é aquele que pode resolver meus problemas, ele é aquele que não pode resolver meus problemas, mas mesmo assim eu estou junto com ele, não importa. Agora, quem é Jesus para você?
Ah, Jesus é aquele lá que foi crucificado, dizem que ele ressuscitou, mas eu não estava lá para ver, né? Porque quando a gente fala de alguém, a gente fala de alguém que a gente conhece profundamente. Alguém que você fala dele com propriedade é porque você conhece ele muito bem. Agora, se Jesus, ele está querendo saber hoje quem eu sou para você. Uma vez eu estava conversando com um pastor, né? Aí ele fez essa pergunta para mim, né? Aí eu falei assim para ele: ué, Jesus é meu amigo. Ele, não, Jesus não é seu amigo, não, que isso? Jesus é o seu Senhor. Aí eu falei, então, só se for para você. Porque ele é o meu amigo. Porque eu já entrei num outro nível de intimidade com ele. Porque a Bíblia fala sobre níveis de intimidade. Tem o discípulo, tem o escravo, tem todos. E Jesus vai falar, eu já não te chamo mais de servos. E agora eu chamo vocês de amigos. O meu nível de relacionamento com Jesus é de amigo. O amigo a amizade é a base de tudo, gente. Seja do casamento, seja nas relações profissionais. Quando você tem um amigo, você pode ser com ele quem você é. O amigo, você não fica, né? Ó, você fala para mim, hoje eu não estou bem, não. Tem mais, o amigo te conhece tão profundamente que você nem precisa falar. Ele já olha para sua cara e fala, nossa, que cara é essa? Que cara é essa, querido? Vai dar um jeito, vai lavar esse cabelo. Vai esse cabelo, escova dente, né? O amigo, ele é assim. Então, é um nível de relacionamento. Então, quem você fala que Jesus é? Quem você fala? Jesus é seu amigo? Jesus é o seu Senhor? Qual é esse tipo de relacionamento? E aí, levando isso para Deus, onde eu estava orando, e aí eu senti muito forte de perguntar isso para vocês hoje, porque o que acontece? Jesus, ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Tem uma chave que é virada quando ele nos ensina a chamar Deus de Pai. É um outro nível de relacionamento que a gente tem com Deus. Porque no Antigo Testamento, ele era chamado de Deus, de o Eu Sou, né? Ele tinha vários nomes, mas Jesus nos apresenta um Pai. Pai. Pai é aquela. Eu tive o privilégio de ter um pai muito bom, né? E meu pai era assim, fora de série. E eu falo que o meu relacionamento com meu pai, eu acho que me deu tanta estrutura para eu me relacionar tão abertamente com Deus, porque isso ajuda. E quem não tem ou não teve essa oportunidade, pode ter um problema nessa questão da figura paterna. Pai, mas meu pai foi tão mal. Meu pai foi ruim, meu pai foi isso, meu pai, como que eu vou... Deus? A gente cria um bloqueio. Então, eu creio que hoje Deus vai nos curar disso aqui, hoje também, se você tiver a coragem de falar para Deus. Porque tem que ter coragem. Amém? E o último ponto é a verdade revelada. No versículo 35, põe aí para nós, João. A revelação de Jesus dizendo, o que ele está dizendo? Eu sou o pão da vida, né? Ele se revela, aponta para o início e o fim de tudo. Quando ele se revela como o pão da vida, ele está dizendo, vem aqui, eu quero te levar a um lugar muito mais profundo do que meramente suprir a sua necessidade básica de pão da padaria, que é muito bom, por sinal. Eu quero te suprir uma necessidade espiritual. Eu quero te dar a vida eterna. Eu quero te levar num outro momento de relacionamento comigo, onde você vai entender que eu não estou falando sobre coisas naturais. Eu estou falando sobre coisas espirituais. Amém? Jesus, ele está falando, eu sou aquele que vai te dar a vida eterna. E aí ele está chamando as pessoas para um outro nível de relacionamento, o nível mais profundo de intimidade, onde a gente conhece essa pessoa que pode sim saciar a minha sede, a minha fome, me dar
algo que eu preciso, mas não é por causa disso que eu me relaciono com Ele. Amém? Desde o início da criação do homem e da mulher, o maior interesse do Pai era de relacionamento e intimidade. E hoje, nada mudou. O maior interesse de Deus para as nossas vidas é que Ele tenha a oportunidade e nós tenhamos a oportunidade de nos relacionarmos com Ele. Amém? É engraçado. Eu não sei, eu tenho amigas, eu tenho muitos amigos, gente, graças a Deus. Mas eu tenho umas amigas que às vezes eu só quero falar, vamos conversar, vamos bater um papo aqui, vamos falar de quê? Vamos falar. Aí você fica, quando eu vejo, já tem 2 horas que eu estou no telefone com ela. Aí estou falando, a gente já falou do pessoal do Brasil, falou da economia, falou do presidente, falou da igreja, falou do não sei o quê. Você falou. E as palavras não acabam. Você fala, não, menina, vamos desligar aí que eu tenho que fazer almoço, fazer janta, vamos falar. Né? Eu vejo Jesus como essa pessoa que quer conversar com a gente, quer falar com a gente, quer se relacionar com a gente. Mas não tem como se relacionar se você não está com a pessoa. Se você não liga, se você não fala, não chama para tomar café, vamos fazer alguma coisa. Jesus, ele está nos chamando para relacionamento. E Ele quer nos levar para um outro nível. Não de multidão que está interessada no pão, mas na multidão que está interessada no eu sou, no pão da vida, naquele que deu a vida por nós. Ele já entregou tudo. Deus já entregou tudo. E como que a gente está retribuindo, né? É a gente que tem que fazer alguma coisa. Não é a gente que tem que esperar mais nada, não. Já foi. O que tinha que ser, já foi. Amém? E hoje eu vejo isso, que Deus, ele quer nos encontrar com a gente aqui. É tão interessante que a gente vai ver em todos os evangelhos esses encontros, né? Eu tenho um encontro muito preferido, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse encontro é o encontro da minha história, é o encontro onde eu vejo que Jesus, ele muda, né? É aquela palavra para ela, onde ela sai daquele lugar de revelação e ela se torna uma missionária, ela se torna uma evangelista, ela ganha uma cidade, né? Em um dia, pensa. A mulher está aqui catando água, enquanto é com Jesus, a vida dela é loucamente transformada em tudo, e ela sai dali e vai o quê? Falar para as pessoas de alguém que mudou a história dela. E Jesus, ele mudou a minha história. Por isso que em todo tempo eu falo dele. Não, Jesus pode, esse negócio aí não é nada não, Jesus pode resolver. Então hoje eu vejo que Jesus, ele tem um encontro marcado com a gente aqui. Ele tem um encontro marcado comigo e com você, para que você se exponha, para que você saia, né? Ezequiel, ele vai falar, acho que é 37, né, sobre o rio. Eu nunca sei, é Ezequiel 37, o rio que estava no pé, o rio que está no joelho, o rio que está na cintura, o rio que está no ombro e onde você não tem mais o controle do rio. Nem sei nadar, não importa. No rio de Deus é o Espírito que nos leva. E é nesse lugar que Deus quer nos levar, nesta manhã. Onde a gente não tenha mais controle da nossa vida. Onde a gente tem um nível total de dependência e confiança de Deus, que a gente fala, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, se a porta fechar, não importa, é Ele. A minha vida é dEle, a minha vida é para Ele. Amém? Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E isso aponta para um outro nível de relacionamento também. Eu já falei isso, né? Então hoje eu queria te convidar para se colocar de pé. Eu não sei se você, né? Eu vou só recapitular 3 níveis de níveis desse encontro de Jesus com a multidão hoje. Intenções expostas, perguntas feitas e verdade revelada. É isso que Deus quer fazer com a gente hoje aqui. E eu queria te convidar
eu não sei se a Denise tem o hábito de fazer aqui, mas não tem a ver com Deus, né? De você dobrar o seu joelho. Eu falo muito que o altar, ele é lugar de cura. Muitas vezes, eu fui para o altar só chorar. Porque eu nem sabia o que eu queria falar, minha mente nem pensava. Então eu quero te chamar, se você tem coragem de se expor na presença do Senhor, dobre o seu joelho aqui na frente. Vem. Amigos mais chegados que irmãos. Amigos. O nosso maior amigo se chama Espírito Santo de Deus. Esse nos alinha a pessoas. Ela começou esse culto dizendo que nós temos uma amizade de mais de 25 anos. Poucas vezes me chamou para churrasco, né não? Pouquíssimas vezes. Me chamou e me levou para um churrasco. Mas como é parecida comigo, né não? Como o coração dela é parecido com o meu. Oh, Espírito Santo de Deus, o que nos une? O que une você, a tua família, tem que se chamar Espírito Santo de Deus. O que une essa igreja é o Espírito Santo de Deus, que nos faz nos apaixonarmos e sermos um só povo. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja contigo a todo tempo. Que você, ao chegar em casa, abrace os seus e diga: receba aquilo que eu também recebi. Em nome de Jesus. A cura que recebi nesse lugar, transmita a outros. O Senhor te abençoe. Vão em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Obrigada, Fê. Querido, esqueci de falar, olha só, hoje é aniversário dela. Abrace ela, dá beijo. Ela gosta disso. Se ela não te soltar, você me chama, eu vou te socorrer. Amém? Vamos orar por ela, isso. Às vezes a gente tem tanta intimidade com a pessoa, né, que a gente esquece dessas coisas, né? Mas amém. Obrigada por uma vida de amizade. Nossos filhos ainda eram tão pequenos, queridos. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada pela vida da Fernanda. Obrigada pela tua casa. Obrigada pela vida de cada discípulo que o Senhor tem colocado, para que ela venha liberar da tua palavra, do teu amor e da tua presença. Enche a tua serva mais, Senhor. A cada dia, a cada momento, a cada saída de casa, a cada entrada na tua casa, Senhor. Que ela venha ser cheia de ti, Senhor. Pai, derrama sobre a vida da tua serva, Senhor. Como igreja nós abençoamos. Como igreja, Senhor, nós liberamos o melhor dessa terra para a vida dela. Em nome de Jesus. Te agradecendo, ó Pai, por cada ano de vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Dá um aplauso ao Senhor pela vida da Fê. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer: